Olá, estamos de volta. Agora com o professor Machado, autor do livro de armamento, que vai falar para nós alguns aspectos importantes sobre tiro e sobrevivência policial. Bom, pessoal, a parte de armamentos, tiro policial e sobrevivência policial é bastante extensa, então a ideia é focar no que o policial precisa saber para atuar no dia a dia. Então não vamos nos aprofundar muito no tema, mas existem certos assuntos que são fundamentais. Quando se fala em arma de fogo, a primeira coisa que se aborda são as regras de segurança. Então o manejo seguro com armas, como passar a arma para alguém sempre descarregada, desengatilhada, aberta. Esses temas de segurança são muito importantes e, notadamente, nos concursos, não só aqui do Paraná, mas como no Brasil inteiro, sempre cai uma questãozinha a respeito de segurança com armas de fogo. É bom lembrar também, tem a ver com esse aspecto de segurança, a parte de incidentes e acidentes de tiro, focar na diferença, o incidente de tiro que não causa dano nem para o material, nem causa ferimento ao atirador ou a terceiros, e o acidente de tiro, pelo contrário, causa dano ou na arma, ferimento no atirador ou em terceiros, ou em ambos. É interessante guardar esse aspecto. A classificação das armas de fogo, que diz respeito às características de cada grupo de arma, é uma classificação longa. É importante focar naquilo que diz respeito ao funcionamento da arma. Diferenciar uma arma de repetição, de uma semiautomática, de uma automática, são aspectos importantes. Né? Saber quando uma arma é de porte, quando é portátil, quando não portátil. Existem alguns aspectos que podem causar alguma confusão quanto ao funcionamento e princípio de funcionamento, por exemplo. Né? Então, a arma de repetição semiautomática e automática diz respeito ao funcionamento, ao princípio de funcionamento, o que faz essa arma funcionar desta forma. Aí sim deve ser separado nas armas de repetição a força muscular do atirador, porque ela não lhe ajuda a fazer nada, e nas armas semiautomáticas e automáticas a ação dos gases provenientes da queima da pólvora. Então, esses são aspectos que devem ser considerados para o estudo desse assunto. Com relação às armas, principalmente a pistola, que é a arma direta do policial, as armas longas, algum aspecto a respeito de nomenclatura das partes externas pode ser considerado, pode ser que caia alguma coisa, mas eu não acredito. Né? Mas com relação à pistola, a arma que você usa, sem dúvida nenhuma, isso vai cair. Né? A arma que o policial está usando atualmente é a PT-24/7. Essa arma, cerca de 80% dos policiais usam esse modelo. Nós temos ainda policiais armados com PT-940 e PT-100. Somente os policiais novos e algumas unidades da corporação é que receberam a PT-840, modelo novo. Eu não acredito que vão abordar a PT-840 justamente por esse aspecto. Ela está pouco difundida ainda, mas a PT-24/7 é certeza. Né? Então, com relação às armas mais antigas, a PT-940, a PT-100, vem num funcionamento de duplação. O que é isso? Ela funciona tanto em ação dupla, apertando o gatilho, arma o sistema de percussão e logo após o disparo, e o sistema de ação simples, onde você aperta o gatilho e só acontece o disparo. Normalmente, sempre após o primeiro tiro, o cão fica armado. Então, essa característica do cão externo é bastante interessante com relação a esses dois modelos, PT-940 e PT-100. Já a PT-24/7 não funciona desta forma. Ela é somente de ação dupla. Vocês sabem que eles não têm um cão nem externo e nem interno. No entanto, para quando você vai apertar o gatilho, ele arma o percussor e depois efetua o disparo. Funcionando dessa forma, ela é classificada como uma arma de ação dupla somente. Eu acredito que esse aspecto é bastante importante para você acertar uma questão na tua prova. Ok, Machado. Mudando um pouco de assunto agora, a Gilberto, alguma coisa sobre o direito administrativo disciplinar? Muito bom. É importante lembrar aos companheiros que estão em casa, que vão se preparar, que nós comentamos em sala, uma coisa que é muito recorrente em concursos de diversas naturezas, são os princípios da administração pública previstos na Constituição, que é o LIMPE.
Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A maior ressalva que tem para fazer é na questão da publicidade. Lembrem, como nós comentamos na sala de aula, que uma coisa é ter a publicidade. Não confundir que quando houver, por determinadas razões, a publicidade restrita ou limitada, que não existe publicidade. Então, em termos de processos judiciais, o que corre geralmente chamado como segredo de justiça, por exemplo, processos envolvendo crianças e adolescentes, processos de famílias, eles são chancelados como de segredo de justiça. São publicadas as disposições, as decisões sobre esses processos, com certeza são publicadas. Geralmente, em nível de processos judiciais, são as iniciais das pessoas envolvidas, das partes envolvidas, são colocadas, mas preservando-se a identidade plena. Então, a publicidade ela está restrita, ela está limitada, mas isso não quer dizer que não exista publicidade. Para as questões de processos e procedimentos administrativos disciplinares militares aplicados em uso na corporação, nós temos uma providência de, também, em determinadas situações, envolvendo casos sensíveis, publicarmos em boletim reservado. Da mesma maneira, quando são envolvidos oficiais no processo ou procedimento, são publicados em boletim reservado as disposições, as decisões, as soluções de cada um deles. Então, ressaltando, não é porque existe uma publicidade restrita ou limitada que não existe publicidade. Ok. Voltando ao tiro, Machado, mais alguns aspectos importantes? Sim, temos, como eu falei no início, o tema é bastante extenso e temos vários pontos aí e que com bastante chance de cair. Termos técnicos, alguns conceitos de calibre, raiamento, e alguns conceitos a respeito de manejo de pistola. Os manejos básicos, saber a diferença entre municiar, alimentar, carregar, isso é muito importante, sempre cai alguma coisinha a respeito disso também. Os coletes balísticos têm também uma certa importância, não deve cair, não precisam mexer com a tabela inteira dos coletes, focar no colete do nível 2, que é o que nós utilizamos. Então, saber a retenção de 9 milímetros e 357 Magnum é muito importante, e o material com que ele é confeccionado, a aramida, ou mais conhecido por Kevlar, né, que é o modelo em uso atualmente na Polícia Militar do Estado do Paraná. Podemos também citar um pouco de balística, né? Balística é um tema difícil de estudar, é um tema bastante técnico, mas dá uma olhadinha na parte de cavidade temporária, cavidade permanente, quais são os efeitos para a incapacitação por conta desses aspectos, né? Então, o que se busca numa munição é realmente o fator dela propiciar a incapacitação imediata. Esse é o sonho que se tem com o uso de arma de fogo. No entanto, existem aspectos que contribuem para isso. E a cavidade temporária e a cavidade permanente são aspectos bastante levados em consideração. É interessante que se dê uma atenção maior para esses aspectos, sim. Quanto a isso, nós vemos aí as munições utilizadas hoje na corporação, né? Não acredito que eles vão atrás de modelo, o tipo de munição, o calibre .40, a capacidade do carregador das pistolas é muito importante, né? Existe uma confusão técnica bastante interessante, que é o 15+1. Né? Isso causa uma dúvida na cabeça dos policiais, esse +1, da onde ele vem, para onde é que ele vai, onde que ele se enquadra em toda essa carga da arma. Então, quando se fala em carregador, é a quantidade de munições que cabe no carregador. Quando se fala em arma, é o quanto de munição que ela pode fazer uso. Então, nós temos aí, na verdade, duas quantidades. Se vier uma pergunta em relação a carregador, 15 é a capacidade do carregador da pistola 24/7 e tem sido também, essa quantidade foi repetida na PT 840, caso haja uma pergunta a respeito disso. E com relação à arma, esse +1 é uma munição carregada,
além da carga do carregador. Então, se a pergunta for capacidade da arma, seriam 16 cartuchos. É bastante interessante lembrar esse aspecto. Olha aí, legal, hein? Essa diferença aí. Atenção, uma perguntinha boa essa diferença do carregador e da arma. Clempes, o que nós temos aí? Podemos lembrar a parte de inquérito policial militar, professor, com o prazo. Não esquecendo que o inquérito policial militar nós temos, estando o militar preso 20 dias corridos, e ele estando solto, nós temos 40 dias prorrogáveis por mais 20 dias. Não esquecendo que são dias corridos, diferente dos outros processos administrativos que nós temos a previsão de dias úteis, o inquérito policial militar são dias corridos. E não esquecer também a previsão de que não existe no inquérito a figura do sobrestamento, ao passo que nos outros processos administrativos nós temos, no inquérito policial militar não é aceito a figura do sobrestamento. Ok, voltamos ao Gilberto, direito administrativo disciplinar. Quero retomar, então, continuando a questão dos princípios da administração pública, mas agora para os princípios não expressamente previstos na Constituição Federal. Dentre os que nós estudamos, eu diria que um dos mais importantes e também mais recorrentes em concurso é o princípio da autotutela. Então, lembrar que lá na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal está previsto que a administração pode e deve anular os seus próprios atos quando eivados de vício que os tornem ilegais e revogar aqueles outros por motivos de conveniência e oportunidade. Então, ter bem em mente essa diferença entre a anulação de atos que têm vícios e revogação de outros atos por motivo de conveniência e oportunidade, que estão diretamente ligados ao poder discricionário da administração. Lembrando, poder discricionário não quer dizer uma liberdade ilimitada, uma liberdade sem fim. O poder discricionário permite, sim, ao administrador adotar comportamentos, optar por alternativas diferenciadas, respeitando-se sempre a conveniência, o juízo de conveniência e da oportunidade. Ok. Araújo, sobre a ICO, que é um documento importante na Polícia Militar, em que todos os policiais têm que usar, nós temos alguns aspectos bem interessantes. E quem sabe, retomando um pouco a questão da publicidade que o Gilberto falou ali, a gente possa conversar um pouquinho sobre o boletim. Dentro da ICO, a Instruções para a Correspondência Oficial, nós observamos exatamente dentro de sala de aula essa questão de vários documentos que nós temos regulamentados ali, e um deles a questão do boletim. Até corroborando o que o professor Agilberto comentou do princípio da publicidade, dentro da Polícia Militar, nós temos aí o boletim geral, né, do comandante-geral da Polícia Militar, e os boletins internos que são publicados nas unidades policiais e bombeiros militares. Então, lembrar a questão do boletim, que é ele que vai fazer com que essas ordens emanadas do comandante sejam cumpridas, que sejam verificadas por todos, e que é dividido basicamente em 4 partes. A primeira parte de serviços diários, onde você vai ter a publicação de escalas de serviço e outras situações referentes à questão do serviço. Segunda parte, a questão de instrução, onde nós vamos observar aquelas questões básicas de editais, de termos de encerramento, termo de matrícula e outras situações voltadas ao ensino e instrução dentro da corporação ou dentro da sua unidade. A terceira parte, que é aquela parte de assuntos gerais administrativos, toda aquela parte do direito dos policiais militares, aquela situação lá de licença gala, de dispensa gala, de dispensa nojo, de licença paternidade, maternidade, né, uma situação de férias, concessão, de cassação de férias e todas essas outras atribuições que são referentes a direitos e obrigações dos policiais militares estarão nessa terceira parte, assuntos gerais administrativos, e aquela quarta parte que todo mundo lembra, que é a parte de justiça e disciplina. Dentro da parte de justiça e disciplina, nós temos lá a questão dos elogios, das referências elogiosas, temos lá a questão de apresentações em juízo, apresentação lá em delegacia de polícia, que muitos dos nossos policiais têm o conhecimento desse tipo de situação, da nota de punição ou de qualquer tipo de procedimento que tenha que ser observado aí, que o policial militar esteja participando, seja chamado como testemunha ou qualquer coisa parecida. Então, está dentro dessa parte. E lembrem-se que nós comentamos dentro de sala de aula que nós temos a divisão em círculos dentro da Polícia Militar para aquele aspecto de hierarquia e disciplina.
Então, aquela questão da publicidade, nós temos que observar a questão de caráter sigiloso e que essa questão dos círculos fazem com que a divulgação seja lá para os pares e para os superiores. Então, nós temos lá os círculos de cabos e soldados, de subtenentes e sargentos, dos oficiais subalternos, intermediários e superiores. Então, lembrar desses aspectos que são fundamentais para a questão do boletim. Araújo, uma coisa importante em termos de boletim é aquela situação de ingresso na Polícia Militar e de matrícula no curso, né? O policial tem o seu nome publicado no Boletim Geral quando ingressa na Polícia Militar, na terceira parte, Assuntos Gerais e Administrativos. E quando ele é matriculado no qualquer curso que você venha fazer, o seu nome passará a fazer parte da segunda parte, que é a instrução. Lembrando também, professor, que não é a obrigatoriedade diária do boletim. Não tem essa obrigatoriedade. E o boletim também pode ser expedido no sábado e domingo, dependendo da atividade que a gente possa ter, né? E um detalhe importante é que cabe aos policiais tomar conhecimento dos boletins. A ninguém é dado o direito de desconhecer aquilo que é publicado no boletim. Ok? Voltamos já.